pastora Rita, que vai estar trazendo uma palavra para a nossa vida neste dia, nesta noite. Pai querido, Pai santo, Pai, aqui está a tua filha. Nós como igreja estendemos as nossas mãos, mãos abençoadas, mãos, meu Pai, que o Senhor tenha abençoado, Pai, para que o Senhor venha tocar no coração da sua filha. Eu sei que o Senhor já preparou, o Senhor já deu a palavra, o Senhor já ministrou no coração dela. Pai, então eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, abençoar nossas vidas, que aquilo que o Senhor falou com ela, que venha entrar no nosso coração e mudar a nossa história, e mudar a nossa vida. Pai, eu entrego, Senhor Deus, a pastora Rita nas tuas mãos. Coloca as tuas mãos no seu coração. Senhor Deus, aí está o coração da tua igreja. Visita cada coração nesta noite. Tira, Senhor Deus, o coração de pedra e coloca um coração de carne. Um coração, meu Pai, que possa entender aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor vai fazer, independente de nós querermos ou não. Aquilo que o Senhor propôs fazer, o Senhor vai fazer. Pai, então visita o coração de cada mesmo menor ou mais velho. Visita, Senhor Deus, e transforma as nossas vidas, nos constrange, nos confronta, porque nós queremos ser mudados. Pai, eu entrego a tua igreja em suas mãos, e todo impedimento, tudo aquilo que queira impedir, atrapalhar, meu Pai, o entendimento da tua palavra, que seja lançado por terra nesta noite. Que o nosso coração seja uma terra fértil, para que essa semente venha cair e venha frutificar a 100 por 1. Pai, eu entrego cada um em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Boa noite, graças a paz. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Quero começar essa ministração de hoje com uma pergunta. Essa pergunta também é para mim. Nós muitas das vezes dizemos que nós estamos dispostos a morrer por Jesus. A gente fala isso em palavras. Mas será que nós estamos dispostos a viver por Ele? Será que nós estamos realmente dispostos a viver por Ele em obediência? E sabendo que essa vida com Ele é morrer para nós mesmos enquanto nós estivermos aqui? Será que nós estamos dispostos? Hoje, quando o pastor falou, perguntou se eu poderia trazer uma palavra para esse culto, eu fiquei assim, o que eu vou levar o Senhor quer falar com a gente, né? E aí ele me levou lá para Gênesis 5. Nós vamos falar um pouquinho, nós não vamos ler todos os versículos, mas nós vamos terminar por esses capítulos 5, 6, que é uma palavra muito atual, sabe, para os tempos de hoje. Para nós que somos cristãos, seguidores de Cristo nos dias atuais. Então vamos lá para Gênesis 5. Nós vamos ler alguns versículos. Antes, a gente tem aqui sobre a Bíblia falando sobre a criação do mundo, sobre a criação do primeiro homem, primeira mulher, e fala da sua descendência, das suas gerações. E aqui no capítulo 5, no versículo 1, nós vamos ler o versículo 1 e eu vou olhando alguns versículos para a gente não ficar muito extenso. Gênesis 5, versículo 1, diz assim: Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele.
criou-os homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Versículo 7. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Aí, uma dica aí para as mulheres que estão aí na live e estão grávidas. Difícil de falar. Depois do nascimento de Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e teve outros filhos e filhas. Maalaleel viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, não, pulei. 14. Cainã viveu 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalaleel gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalaleel viveu 830 anos e teve outros filhos e filhas. Maalaleel viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. E aí continua falando da descendência. E lá no 32 fala assim, ó, depois que completou 500 anos, não, 31, Lameque viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aqui fala sobre a descendência de Adão. E eu não sei vocês, mas sempre que eu me deparava quando vi essa história de descendência, eu falava, ai, pra que eu tenho que estudar isso? Pra que tem que ler isso? Porque eu vou gravar por acaso o nome dessas pessoas? Eu não vou conseguir gravar, gente. Mas eu entendi a importância. E quando eu estava lendo, fazendo essa leitura, Deus me mostrou uma coisa que eu não tinha percebido antes, por eu não me interessar. Porque a Bíblia tem isso, né? Se a gente não se interessa, fica muito mais difícil da gente entender. Porque é um livro que foi escrito há anos e anos atrás, apesar de ser um livro atual. Então a gente precisa resgatar algumas coisas para aquela época e também que serve para essa época. Então é um livro que a gente tem que mergulhar com a ajuda do Espírito Santo, senão a gente não consegue compreender. Não é um livro qualquer. E estudando sobre os descendentes de Adão, Deus me mostrou algo que eu não tinha percebido, como eu falei. Embora a gente pode ver que antes o homem vivia 800 anos, né? Eu, quando era adolescente, ficava, mas como? Impossível, gente, como que um homem conseguia viver 800 anos, 900 anos, há muito tempo? E era nessa faixa, 800 e pouco, 900 e poucos anos. Só que aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas durante essa leitura, nós fomos lendo. E fulano teve um filho, chamado fulano de tal, e que teve filhos e filhas, e viveu 800 anos. E aos tantos anos, fulano teve filhos e filhas, e viveu tantos anos. E vai passando. Só que quando chega em Enoque, fala assim, ó, Enoque, depois do nascimento de Matusalém, que era o filho de Enoque, ele viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos. E teve outros filhos e filhas. Até que um dia Enoque desapareceu. Enoque não morreu. Ele foi levado ao céu, desapareceu. 300 anos só. E aí eu fiquei, caramba, mas como?
se ele era um homem que chamava a atenção de Deus, tinha uma vida que chamava a atenção de Deus, ele caminhou com Deus, por que ele viveu menos tempo que os seus antepassados? Por que ele viveu menos tempo que as suas gerações futuras? Por quê? E aí, eu até anotei, porque eu achei muito interessante. Eu anotei assim: embora os seus antepassados tivessem vivido por muitos anos, Enoque viveu pouco, né? Comparando com os outros, né? Mas o pouco que ele viveu, ele escolheu andar com Deus. Enoque escolheu andar com Deus. Não importa o quanto eu vivo, não importa se eu vou viver 10 anos, se eu vou viver 5 anos, se eu vou viver 30 anos, se eu vou viver 50 anos. Não é isso que define se a minha vida é uma vida que agrada a Deus, mas é o que eu escolho fazer com esse tempo de vida que eu tenho. Nenhuma dessas pessoas aqui tinha o controle de tempo de vida que eles tinham. Porque ninguém nunca teve controle de tempo. De saber, eu vou viver tantos anos. Eu vou viver 50 anos. Não, ninguém tem. E nem desses não foi diferente com esses homens aqui, com essas pessoas. E Enoque escolheu andar com Deus. Aqui diz que ele viveu em comunhão com Deus. Ele viveu andando com Deus. Andar com Deus é algo que até é intrigante, porque às vezes a gente acha que andar com Deus é uma garantia de que eu vou, como eu posso dizer, a gente sempre olha para o natural, que eu vou ter grandes coisas, que eu vou conquistar muitas coisas, naturalmente falando. Andar com Deus não é uma garantia de que eu vou viver muito, mas eu vou viver bem. E isso fez a diferença aqui, porque a gente passou a leitura toda, viveu, morreu, viveu, morreu, viveu, morreu. Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia Enoque desapareceu. Então Enoque foi um homem que teve uma vida que ele escolheu caminhar com Deus. Ele escolheu ter os seus olhos firmados em Deus, o seu coração voltado para Deus. As suas intenções estavam alinhadas com a de Deus. E Enoque fez parte da descendência de Adão. E aí, continua a falar sobre a descendência de Adão, até que chega em Noé. E aí aqui a Bíblia vai falar, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. A Bíblia fala que naquela época, né, que Adão já era crescido, já era um homem formado, os seres humanos eles começaram a desagradar a Deus. Imagina, se Deus olhou para Adão e viu e ficou triste por ver Adão ter escolhido viver a vida que viveu. Mas Deus não desistiu da humanidade, porque Ele não desiste da gente. E aí, Adão gerou Sete, e aí, até que chega em Enoque, até que chega em Noé. E os seres, aqui na Bíblia fala, os seres humanos começaram a multiplicar-se na terra, tiveram filhos e filhas, e os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. E aí, o que me chamou a atenção aqui, eu falei, caramba, Enoque, ele viveu com Deus, caminhando com Deus, mas depois, Deus olha de novo para a terra e está aquela bagunça novamente. Os filhos de Deus, eles perceberam. Para a gente perceber uma coisa, a gente tem que estar com o olho ali, focado. E as pessoas naquela época fizeram o contrário de Enoque. Enoque viveu com Deus, ele estava olhando para Deus e por isso ele conseguiu viver com Deus, caminhar com Deus enquanto esteve aqui. Só que a humanidade não. Ela preferiu olhar para aquilo que não traria vida para eles, que não traria um futuro de paz. Eles perceberam que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si de acordo com o que os olhos deles viam. E olha só que interessante,
Enoque, ele estava com os olhos voltados para Deus e ele teve uma vida diferente. A humanidade aqui estava com os olhos voltados para as suas necessidades, estava com os olhos voltados para aquilo que o seu coração sentia prazer. E por isso eles começaram a agradar os seus desejos, se casaram com mulheres que não eram para eles se casarem, e a perversidade aumentou. Deus olhou para a terra e ele falou assim, ó, 5. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos, olha só isso, diferente de Enoque, todos os seus pensamentos e propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocados na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Nossos olhos são enganosos. Às vezes a gente acredita que não, eu tenho discernimento de Deus, e começa a olhar com os nossos olhos naturais, que nossos olhos são enganosos. A gente viu que o homem, a queda do homem, foi pela cobiça, foi pelos olhos. O homem, a perversidade aumentou através dos olhos. Os olhos estavam focados naquilo que não era para focar. Homens se apaixonaram por um estereótipo e permitiram que esse engano se espalhasse e afetasse suas ações. Então, quando os nossos olhos não estão voltados para Deus, não estão voltados para aquilo que Ele quer, para o propósito dele para a nossa vida, não adianta que essa sujeira, a maldade não vai ficar só aqui na área dos olhos, ela vai se transformar em ações. Porque aqueles homens perceberam, aqui na minha Bíblia fala, eles perceberam e se casaram, ou seja, eles perceberam e agiram. Os nossos olhos são enganosos, mas os nossos olhos estão firmados na verdade, dificilmente a gente vai ser enganado. Enoque não se corrompeu, porque os olhos dele estavam firmados na verdade. E se os meus olhos não estão firmados em Deus, automaticamente os meus ouvidos também vão ser insensíveis à voz do Espírito Santo. E a insensibilidade à voz do Espírito Santo, ela apressa a morte, porque aqui fala assim, ó, o Senhor disse, eliminarei da face da terra esta raça humana que criei, e também destruirei todos os seres vivos. Antes, ele fala assim, ó, meu Espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Uma expectativa que era de 800, 900, foi reduzida para 120, uma morte precoce. Porque Deus olhou para a terra e ele sentiu dor. Ele olhou para a terra, diferente de quando ele olhou para a vida de Enoque, ele sentiu o coração pesado. Ele se entristeceu. Quando a Bíblia fala que ele se arrependeu, não é que ele se arrependeu a ponto de, pronto, acabou tudo, não. Ele falou, eu vou destruir, mas ele já sabia o que ele ia fazer depois, porque Deus não é pego de surpresa. Ele se arrependeu, quer dizer que o coração dele pesou, sentiu dor, uma dor no amor de Deus por conta do pecado do homem. E aí ele falou, eu vou destruir tudo, não vai sobrar nenhum ser vivo. Mas aqui diz assim, ó, Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. No versículo 9 do capítulo 6 diz, Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus, olhos fascinados em Deus, olhos fascinados em Jesus, assim como Enoque. Noé fez parte da 4ª geração após Enoque. E depois de Enoque, ele foi a outra pessoa que chamou a atenção de Deus. A ponto de Deus falar assim, para tudo, eu vou destruir tudo, mas Noé não. E mais, não só Noé, Noé e a sua família, porque Noé anda em comunhão comigo. Porque Noé tem os seus olhos focados em mim.
A humanidade, ela estava cauterizada pelo pecado. Sabe o que é isso? É quando a gente erra, a gente peca, sabendo o que a gente está fazendo, e a gente se torna insensível, sabe? Tanto faz. Quer saber? Eu estou desanimado, mas eu não estou assim mesmo. Eu não quero ler a Bíblia, eu não quero conhecer a verdade, eu não quero me relacionar com Deus, eu não quero. E isso também é pecado, gente. Então, se você não sabe disso, passe a saber agora, porque pecado é tudo que afasta o homem de Deus. Pecado não é só fumar. Pecado fumar, é pecado me prostituir, é pecado, sim, mas também é pecado eu não querer ter uma vida de um relacionamento com Deus, porque isso me afasta de Deus. E às vezes a gente fala, eu sou assim mesmo. Não, chegou a hora de a gente mudar isso. Porque quando a gente tem essa vida, apesar de Deus não destruir mais a humanidade como Ele fez na época, com um dilúvio, como Ele fez na época de Noé, isso causa dor no coração de Deus. Às vezes a gente está tão insensível que a gente vive uma vida de qualquer jeito. A gente vive uma vida... a gente estava falando ontem aqui no ensaio do louvor, dos músicos. Às vezes a gente... nos é permitido fazer certas coisas, mas às vezes a gente precisa, como sacerdote, abandonar certas práticas, ainda que essas práticas não sejam proibidas para nós. Porque Noé, ele não fazia aquilo, não praticava o mal só porque, não, eu não posso praticar o mal, porque ele sabia que aquilo afastaria de Deus. E às vezes a gente começa a abrir concessões. Às vezes a gente começa a se assentar em mesas que não é pra gente se assentar. Às vezes a gente começa a fazer coisas que não é pra gente fazer, porque aos poucos a gente vai se corrompendo. Você acha que a corrupção humana, ela chegou assim, de repente? Não. É aos poucos. Uma frase que eu sempre falo e eu não esqueço, que eu ouvi na minha adolescência, um líder meu, na época, ele falou assim, primeiro a gente para, depois a gente senta, e depois, quando a gente vê, a gente já está ali deitado. A gente não tem nem mais força para levantar. Cauterizado, na vista cauterizado, o coração cauterizado. É um coração que já está tão fechado, está tão preso naquilo do seu eu, dos seus erros, que não está sensível mais à voz do Espírito Santo. E aí a humanidade estava daquele jeito. Mas Deus achou graça na vida de Noé, porque Noé andou em comunhão com Deus. A única forma de nós atrairmos o favor de Deus para nossas vidas, de nós chamarmos a atenção de Deus, é caminhando com Ele. Amém. Nós lemos aqui no começo que Deus criou o homem e mulher, e os seres humanos foram formados semelhantes a Ele. Aos poucos nós fomos nos distanciando, e esse distanciamento faz com que a gente tenha uma imagem embaçada de quem Deus é. E automaticamente a gente não sabe o que a gente é e começa a se portar com quem a gente não foi criado para ser. Isso é um perigo, sabe? É um grande perigo. Porque a nossa mente, os nossos olhos vão ficando cada vez mais fechados para Deus. Sabe por quê? Porque a gente não é super-homem. A gente faz parte dessa, apesar de nós não sermos filhos, podemos dizer que sim, filhos de Adão. Somos filhos de Deus, mas nós viemos de Adão. Essa é a nossa natureza. E se a gente der mole, se a gente bobear, a gente volta e faz as mesmas coisas. Há solução para isso? Sim, mas quando a gente está cauterizado é muito mais difícil a gente voltar para o plano inicial. Então Noé, ele foi inteligente, Noé foi inteligente. Espera aí. Então não vou me afastar de Deus. Eu vou andar em comunhão com Deus. E não tem como eu ter comunhão com Deus e ter comunhão com o mundo. Isso não dá. A Bíblia fala que você não consegue, eu não consegui me servir a dois senhores. Ou eu vou amar a um e vou desprezar o outro. Não tem como eu falar assim, não, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor, mas a primeira oportunidade que eu tenho para poder me distanciar dele, eu falo, peraí, não é bem assim, Deus entende, né? Ele sabe que eu sou falho.
Ele sabe que eu sou falha, Ele sabe que eu e você somos falhas, mas Ele quer ver o que nós vamos fazer diante dessa nossa humanidade. Ele nos ama apesar da nossa humanidade, mas será que nós estamos dispostos a deixar de lado, abafar a nossa humanidade para poder adorar, agradá-lo, assim como Noé e Enoque fizeram? Porque se a gente vê, não é fácil, gente. Imagina como deve ter sido para Noé, para Enoque, serem rodeados pela perversidade e não se corromper. Não é diferente de nós nos dias de hoje. Não é diferente. E ainda assim, eles andaram em comunhão com Deus. Olhos fascinados em Deus. Coração que persegue o coração de Deus. Só que a gente está mais preocupado em perseguir os nossos interesses. A gente está mais preocupado em perseguir aquilo que nos agrada, que nos apraz. Ah, não está me agradando? Ah, então deixa pra lá. Sabe? A gente está preocupado com isso. E aí, Deus fala para Noé: Noé, é o seguinte, o mundo está cheio de perversidade. Eu estou enojado. Eu estou enojado da forma como o homem... Esses dias, que eu vou pegar essa frase aqui, estava falando até com a Vitória e com a Alexia. Uma frase que eu falei: Deus, tem misericórdia da minha vida. Essa frase, quem disse foi Paul Washer. E ela diz assim: sempre vemos folhetos que dizem: sorria, Jesus te ama. Quem dera alguém escrevesse um dizendo: chore, Deus está enjoado de tanto pecado. Deus está enjoado. Você imagina Deus ter criado o homem para um propósito e a gente se distanciar cada vez mais desse propósito, escolhendo ser o nosso próprio Deus. Deus, peraí, sua vontade não é tão boa assim não. Eu sei o que eu preciso para minha vida. Então fica de lado e deixa que eu vou assumir as regras. Todas as vezes que o homem fez isso, o homem não se deu muito bem. Deus falou para Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira, se preste. E aí foi falando como deveria ser o tamanho, a largura, né? Quem deveria estar ali com ele. Quando Deus falou isso para Noé, Ele falou assim, 17. Preste atenção, 6:17. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que é na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Por que Deus firmou uma aliança com Noé? Porque Ele escolheu andar em comunhão com Deus. O que a aliança nos lembra? Comunhão. E por isso que Deus firmou uma aliança com Noé. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca você, um casal de cada espécie de animal selvagem doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. E aí ele foi falando, Noé fez tudo o que Deus havia lhe ordenado. Noé fez tudo, minha versão diz, exatamente como Deus lhe havia ordenado. Quem anda com Deus não tem dificuldade de obedecer. Quem anda com Deus não fica perguntando, Senhor, será que se eu fizer assim, vai acontecer isso? Não. Tudo bem, Senhor, o Senhor falou o que fazer. Acabou. Obediência é isso. É ouvir e fazer. Não é ouvir e esperar Deus falar o porquê. Porque senão a nossa obediência ela acaba sendo concessiva. E obediência não é assim concessiva. É eu ouvi sim, Senhor, vou fazer. Obediência e zelo. Noé foi obediente e zeloso, porque ele fez, não só fez, mas ele fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Será que nós temos vivido uma vida que agrada a tudo que Deus nos ordenou? Ah, mas espera aí, não tem como eu... Poxa, minha natureza é pecaminosa, eu vou errar uma vez. Mas sabe qual é o problema? Não é eu e você pecarmos. Vou explicar.
inconscientemente. Porque quando a gente peca sem saber que a gente está fazendo aquilo, é como se fosse o tempo da ignorância. E Deus fala assim: olha só, você errou nisso, eu vou te dar mais uma chance. Deus sempre dá chance para a humanidade. Deus sempre dá chance. Ele sempre dá chance. Eu vou te dar mais uma chance. E aí, se eu vou lá e eu faço a mesma coisa, peraí, eu estou sendo negligente. Eu estou pecando sabendo. Agora, quando eu fiz sem saber, eu fiz na inocência, Senhor, me perdoa. Eu vou melhorar nisso. E realmente eu vou melhorar, melhor. Não faço mais uma vez. Eu estou fazendo, eu estou vivendo como Deus quer que eu viva. Deus não quer que você viva uma vida perfeita, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas uma vida que vai se aperfeiçoando dia após dia. Só que se eu não estou olhando para Ele, se eu não vivo em comunhão com Ele, se eu não vivo, não ando com Ele, não adianta, que eu não vou me aperfeiçoar. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz maligno. Então, se eu não estou andando com Deus, logo, eu estou andando com quem? Eu estou permitindo a companhia de quem? Noé foi obediente e zeloso. A atitude de Noé fez com que Deus olhasse para a sua família. Aqui não fala que a família de Noé foi uma família que chamou a atenção de Deus. Não, fala assim, ó, Noé andou em comunhão com Deus. Por isso, Deus fez uma aliança com Noé. E por causa de Noé, Deus salvou a família de Noé. Por causa de Noé. Sabe, muitas vezes nossa família vive em desgraça, de forma desgraçada. O que é de forma desgraçada? É sem a graça de Deus. Porque nós somos culpados, muitas vezes. Ah, mas por que isso acontece com a minha família? Eu não entendo. Eu sei que Deus permite muitas coisas. Mas eu me atrevo a dizer que a maioria dessas coisas que acontecem, além de ser permissão de Deus, é por conta da nossa teimosia, nossas escolhas. Aqui fala que os homens escolheram para si. Lá, quando os homens começaram a se apaixonar pelas mulheres, que não eram filhos de Deus, eu começo a escolher para eu sei o que é melhor para mim. Sabe? Ah, não. Quer saber? Eu não preciso orar. Para que eu vou orar? Eu começo a tomar atitude por mim mesmo. E aí eu quebro a cara. Ou então eu acho que eu não estou quebrando, não, mas eu estou bem. Eu estou ganhando muito dinheiro. Esses dias eu aprendi ontem. Foi bem recente. Ontem eu aprendi um novo, não é nem conceito, mas é uma nova observação, um ponto sobre prosperidade. Porque a gente às vezes acha que a prosperidade é só algo financeiro. Mas sabe o que é prosperidade? É você e eu fazermos o que Deus quer que nós façamos. Nós cumprimos o propósito de Deus com aquilo que nós temos nas nossas mãos. É nós avançarmos. E o ser humano, nessa época aqui, que não é diferente de hoje, em vez de avançar, estava regredindo. Não estava sendo próspero. Poderia talvez estar com dinheiro e plantando e tendo colheitas fartas, mas não estava sendo próspero. Mas Noé não. Noé avançou. Noé foi próspero por conta da sua obediência e seu zelo. E aí Deus fala para Noé: entra na arca com toda a sua família. Pois vejo que de todas as pessoas na terra apenas você é justo. Não era a família de Noé, mas Noé era justo. E isso fez com que Deus olhasse para sua família. Isso fez com que Deus olhasse para sua família, apesar do peso que ele sentia ao olhar para a humanidade. A família de Noé não. Em Noé foi encontrado virtude. Em meio a um mundo corrompido, Noé chamou a atenção de Deus. Então ele não permitiu, Noé, não permitiu que o seu olhar se corrompesse. Assim como foi com Enoque. Noé andava com Deus. Noé temia Deus. E quando eu ando com Deus, quando eu temo a Deus, andar com alguém é você caminhar, você conhecer. Não tem como eu conhecer a Deus se eu não conheço a palavra dele. Porque uma das formas de nós conhecermos a Deus é sabendo o que ele deixou aqui para nós.
Mas eu falo assim, Senhor, passar tempo com a minha família é melhor do que conhecer você. São coisas que nos foram permitidas. Não estou dizendo que a gente tem que abrir mão da nossa família, mas a Bíblia fala, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A vontade de Deus. Eu posso passar tempo com a minha família, sim, mas se a minha família está tomando o lugar de Deus, está errado. Se o meu trabalho toma o lugar de Deus, está errado. Se o meu filho toma o lugar de Deus, está errado. Se a minha vontade ocupa o lugar que deveria ser de Deus, está errado. E eu não me torno diferente da humanidade que se corrompeu. Porque eu estou me corrompendo com uma coisa que vai passar. Mães, pais, entendam. Filhos vão embora. Filhos, eles passam por nós. Deus permite que nós instruamos essas crianças, né, que vão se tornar adultos. Mas eles vão embora. Nós não criamos filhos para nós mesmos. E às vezes a gente bate a cabeça, briga com o marido, briga com a esposa por causa de filho. Filhos vão embora. Deus, Ele criou a família, Ele ama a família, Ele é intencional, Ele é o Deus de família. A gente vê que tem Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é uma família, Ele é trino. Mas se a gente ler a Bíblia, se a gente estudar, a gente vai ver que o compromisso do homem com a mulher, da mulher com o homem, esposo e esposa, ele está acima do compromisso de mãe com filho, de pai com filho. E às vezes a gente começa a abrir concessões. Se a gente coloca, pensa comigo, se a gente coloca um filho acima do marido, geralmente isso acontece muito com as mães, por isso que eu estou falando acima do marido. Se você coloca um filho acima do seu marido, que dirá o que a gente vai fazer com Deus? Estou vendo meu marido, e o Deus que eu não estou vendo? Deus, peraí, não posso, porque, né? Meu filho querido, Deus fala assim, seu filho querido, mas ele também é meu, ele está roubando o meu lugar. Ele está roubando o meu lugar, um lugar que é meu. Você entendeu errado. Nós não devemos nos satisfazer em filho, nos satisfazer em casamento, satisfazer em conquistas pessoais, mas a nossa satisfação precisa estar no Senhor. Noé mostrou isso. Como? Andando com Deus. E fazendo isso, faz com que a graça de Deus alcance nossa família. Mas se a gente faz o contrário, é burrice. Porque a gente faz com que a nossa casa ande em desgraça. Faz com que a nossa casa ande em desgraça. Noé fez com que Deus olhasse para a sua família. Fez com que Deus achasse graça e falasse assim, olha, eu vou poupar a sua família do sofrimento. Porque Deus poderia falar, não, é só vai você. Mas não. Deus assumiu um compromisso com Noé e, consequentemente, com a sua família. E aí, lendo o capítulo 7, eu fui observando, né? Eu falei, caramba, como que Deus foi zeloso. Imagina se Noé, Deus fala assim, Noé, faz a arca na altura tal, a largura tal. Eu falo assim, peraí, eu vou... faltou só 5 centímetros. Um milímetrozinho a menos. Tudo bem. Isso é pouca coisa mesmo. Imagina, ele morreria junto com toda a humanidade que foi destruída. Mas ele foi zeloso, ele foi sábio. Nesses tempos de hoje, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, até mesmo para obedecer a voz de Deus. Mas a gente só ouve a voz de Deus se a gente silencia os ruídos que estão à nossa volta. Se a gente deixa de participar, de participar de mesa, a mesa fala de comunhão. A gente se preocupa em ter comunhão com quem não é para a gente ter, em vez de ter comunhão com Deus. Isso é tolice, gente. É tolice. Em vez de a gente alcançar essas vidas, a gente está destruindo essas vidas e destruindo a nossa também. Noé andou em comunhão com Deus. Isso não quer dizer que pessoas são descartáveis. Deus é um Deus que se relaciona. E Ele nos convida a viver em relação um com o outro. Né? O homem, o ser humano em si, ele precisa se relacionar. Só que a gente precisa entender que aliança
alianças que eu estou fazendo? Será que essa aliança que eu estou fazendo está impedindo de firmar minha aliança com Deus? Se Noé desse ouvido para as pessoas, porque a Bíblia não mostra, não relata, mas certamente passava alguém, lá vai o maluco, ó doido, algum amigo de Noé. Mas Noé, por que você está construindo isso? Faz tanto tempo que não chove. Se Noé desse ouvido, sabe, a gente precisa começar a tapar os ouvidos para as vozes que nos distanciam de Deus. Ah, mas não precisa ser assim não. Ah, só um diazinho, para que você fica todo dia indo para essa igreja? Um diazinho só. Ah, bobeira, só um dia. Entenda uma coisa. O seu relacionamento com Deus, ninguém é responsável por isso, é você. Então quando a gente dá ouvido para outras pessoas, não adianta culpar outra pessoa não, culpado é você, culpado sou eu. Se eu não estou dando obediência, mas é porque meu pai, eu já falo assim, não, peraí. Você não é ignorante quanto a isso. Mas eu só tenho 10 anos, peraí. Você não é, sabe, a gente vê muitos adolescentes, crianças até, dançando TikTok. Eu fico pensando, a criança consegue entender uma dança de TikTok, não consegue entender as coisas de Deus? Nós precisamos aproximar essas crianças de Deus. Mas como nós vamos aproximar se nem nós estamos próximos? Noé fez com que Deus olhasse para sua família. Noé, a obediência de Noé fez com que sua família fosse salva. A atitude de Enoque em andar com Deus fez com que, ainda que ele vivesse pouco, fez ele viver bem. E ele não morreu. Deus tomou Enoque para cima. Imagina Deus olhar para a Bíblia e falar assim, peraí, você é muito para... Olha, não estou querendo colocar Enoque acima de Jesus, mas Deus não fez isso nem com Jesus. Será que nós estamos dispostos? Nós estamos perseguindo o coração de Deus? Ou na primeira oportunidade, peraí, a corrida está me cansando. Não, acho que é melhor eu parar e sentar aqui em coisas que estão no meio do caminho. Esses dias eu estava ouvindo uma menina, criança, né? Eu sigo a mãe dela no Instagram, e eu acho ela muito engraçada. Ela falou assim, naquele quadro de perguntas, uma pessoa falou, não estou com vontade de ir para a igreja hoje. O que eu faço? Ela faz o seguinte, você não vai para a igreja, mas quando Jesus voltar, fica em casa. Mas quando Jesus voltar, fica em casa também. Você não escolheu? Eu falei, uma criança. Eu não estou dizendo aqui que igreja salva não, porque não salva. Você pode estar aqui de segunda a segunda e Deus vai falar assim, aparta-te de mim que eu não te conheço. Você pregou, você evangelizou, você fez em meu nome, você curou enfermos. Não estou falando isso. Mas se a gente está distante do corpo, é muito mais fácil a gente ser tirado dele. E quando a gente não é sábio, quando a gente não anda em comunhão com Deus, isso é muito fácil para acontecer. Isso é muito fácil. Nós precisamos andar com Deus. Viver com Deus. Eu vivo. Existe uma grande diferença entre viver e sobreviver. Não, mas eu temo a Deus, eu amo a Deus. Não, eu entendo que Deus tem uma vida de paz, de bênção para minha família. Isso tudo aí, qualquer pessoa pode falar, gente. Josué falava, sabe assim, não era questão. Pega uma pessoa aí no YouTube que tem que tem eloquência, que tem uma boa oratória, ele vai pregar aqui, na mãe. Mas sabe o que faz a diferença? É a vida com Deus. Não é o que eu falo, não é o que eu mostro, é a vida com Deus. O que fez diferença em Noé, que fez diferença quando Deus olhou para a terra, foi a vida com Deus que Noé tinha. E olha que naquela época não tinha isso aqui para ele ler, estudar. Não tinha pregações no YouTube. Não tinha. Mas ele escolheu andar com Deus. E por que a gente tem tanta dificuldade? Parece que quanto mais recursos a gente tem, mais dificuldade a gente tem.
querem se conectar com as coisas erradas. Se conectar com aquilo que vai desconectar de Deus. Noé andava com Deus. Aqui, no versículo 23 do capítulo 7 diz: Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra. Os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Sabe por que o diabo às vezes quer tentar te calçar fora? Porque você nunca vai cair sozinho. Nunca vai cair sozinho. Às vezes a gente acha que está por cima. E é isso que ele quer. Deixa ele achar. Deixa ele pensar que ele está bem. Deixa ele criar um Deus de estimação que ele acha que é Deus, mas não é. Um Deus limitado. Um Deus que anda na coleira, sabe? Um ídolo. Deixa. O diabo não tem problema que eu e você venhamos para a igreja. Ele não tem problema com isso, não. O problema dele é a nossa vida com Deus. Porque a vida com Deus faz com que Deus salve a nossa vida e os que estão à nossa volta. Faz com que Deus olhe para nós e fale: eu achei graça. Eu achei graça na vida dele, na vida dela. Não, ele me tem. Ele anda comigo. Andar com Deus faz com que eu não erre em questões que eu errava antes quando eu não andava. Por exemplo, se eu ando com Deus, eu não vou gritar com a minha esposa. Eu não vou gritar com a minha esposa. Estou falando que isso vai ser impossível. Não tem como, né? Mas você vai evitar de fazer coisas. Você não vai conseguir para fazer. Peraí, Deus está aqui. Deus está me vendo. Eu temo a Deus. Não. Eu tenho reverência a Deus. Eu não vou fazer isso. Agora, como eu estou insensível, eu faço o que me dá na telha. Eu faço o que eu quero. Eu não estou nem aí. Quem é aquele ali, meu líder? O problema é dele. Ele pode falar o que ele quiser, que eu não estou nem aí. Eu sou adulto. Eu pago as minhas contas. Quem é ele? É assim que a gente vive. É assim que a gente age. Sai fora, eu tenho coisa para fazer. Não. Primeiro a minha vida. A gente fala muito assim: primeiro a minha vida, primeiro a minha casa, depois eu vejo o que eu consigo fazer para Deus. A gente inverte. Coloca primeiro as demais coisas para depois colocar o reino de Deus. A gente não consegue colocar o reino de Deus porque não divide a glória dele com ninguém. Andar com Deus. Chegou o tempo de nós termos isso como ambição. Senhor, eu quero andar com você. Senhor, eu quero caminhar com você. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale assim como o Senhor falou com Noé: Noé, por causa de você. Enoque, por causa de você. Não importa. Isso aqui só nos mostra que não importa quem foi o nosso pai, quem foi a nossa mãe, quem foi o nosso bisavô, tataravô, não importa. Não importa. Deus não tem vínculo com quem veio antes de você. Ele tem vínculo com a aliança que nós escolhemos fazer com Ele. Ele tem vínculo com a obediência e zelo que eu tenho pelas coisas dele. Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Noé. E novamente, por causa de Noé, quando Noé saiu da arca, quando a terra, as águas baixaram, Deus falou assim: nunca mais vou destruir a terra dessa forma. Noé, vou firmar uma aliança com você. Está vendo esse arco da aliança? Todas as vezes que você olhar para ele, você lembra dessa aliança que eu fiz com você. Novamente Deus olhou, Deus usou os olhos para que a gente lembre. Os olhos, através dos nossos olhos, a gente consegue fazer com que nossa vida ande para frente ou não. A Bíblia fala: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E tem como? Se eu sou mau, se eu sou pecador, olha para Jesus. Seus olhos vão ser bons. Se os seus olhos forem bons,
todo o seu corpo terá luz. Pelos olhos. Só que às vezes nós emprestamos os nossos olhos, o nosso olhar. Olhar fala de atenção, de foco. Quando a gente está com os olhos, com a atenção, com o foco voltado para outras coisas, a gente não consegue nem se concentrar em uma só. Não consegue. Por que Noé caminhou com Deus? Por que Enoque caminhou com Deus? Os olhos deles estavam em Deus. Senhor, me dê olhos que olhem para ti, coração que persegue o seu. E o resto é resto. Se nós temos olhos que olham para Deus, um coração que persegue o coração. Sabe o que é perseguir? É falar assim, ó, caramba, tá difícil, eu não estou conseguindo, mas eu vou continuar. Ah, tá, meu Deus, eu não tô conseguindo, mas eu vou continuar. Perseguir é não desistir na primeira, segunda, terceira, 10ª tentativa. Perseguir. Ah, mas andar com Deus é muito difícil. Ele não falou que seria fácil. Se a gente achou que seria fácil, se a gente achou que seria fácil, a gente se iludiu por si só. Porque ele nunca falou que seria fácil. Ele falou, não vai ser fácil, mas você vai ter recompensas. Não vai ser fácil, mas eu estou com você. De novo, eu estou caminhando com você. Se você escolher caminhar comigo. Mas se você quiser andar pelas suas próprias pernas, vai. Você vai tropeçar, você vai cair, você vai levantar, vai cair de novo. Mas anda comigo. Anda comigo. Anda comigo que você vai ver. Talvez você não tenha aquelas recompensas que você acha que seria recompensa para você pelo seu olhar humano. Mas lembra, suas recompensas não estão só aqui. Suas recompensas não estão só aqui. Elas são eternas. O que está aqui vai passar. Não se prende aqui não. Não se prende aqui não, que isso aqui vai passar. Mas quando o nosso olhar não está em Deus, a gente se prende aqui. Há coisas que vão passar. A gente se prende na vida do irmão. Caramba, meu irmão está avançando. Caramba, olha o carrão que ele comprou. Poxa, por quê? Ele é ímpio. Olha a casa dele. Olha só como é a família dele. Olha só onde os filhos dele estudam. Olha o emprego dele. Olha os diplomas, os troféus. Olha, olhar no lugar errado. Aí Deus está falando assim, tua visão está embaçada. A tua visão está embaçada. Não, eu estou aqui. Eu estou aqui. A gente precisa começar a pedir a Deus para fazer com que o nosso coração se constranja. Sabe? Não é ler a Bíblia e falar, ah, tá, entendi. Senhor, eu não me constrangi, eu vou ler de novo. Senhor, eu estou muito cheia de mim. Eu quero entender isso aqui de forma que eu identifique o que está de errado em mim, que eu quero transformar isso. Senhor, eu quero trazer para a luz. Senhor, eu não quero viver desse jeito não. Eu não quero me comparar com a humanidade. Aí logo depois vai falar sobre a Torre de Babel. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua, usavam as mesmas palavras. Olha só, o Espírito Santo está me falando agora. Falavam as mesmas línguas, usavam as mesmas palavras, costumes iguais. Vamos construir uma torre tão alta que não fala, caramba, eles são bravos. Olha, é a torre mais alta do mundo. É diferente de hoje? Não, que isso? Mas esse Deus que vocês pregam, que Deus é esse? Deus é amor. Eu não posso falar, eu não posso falar também, né? Que Deus repudia isso, porque, né? Olha, as pessoas vão me odiar. O problema é deles, odiaram Jesus. Então ninguém tem que causar ódio nas pessoas. Mas é fato que eles vão odiar a verdade. Não é que eles odeiam a gente, eles vão odiar a verdade que a gente carrega. Mas se a gente não carrega a verdade, a gente vai começar a falar as mesmas línguas, usar as mesmas palavras. E começar a ter ambição pelas mesmas coisas. E aí, o que Deus faz aqui? Confunde eles. Confunde.
temos nos assemelhado mais ao mundo ou a Deus? Se eu ando com Deus, é impossível me assemelhar ao mundo. Será que eu tenho usado as mesmas roupas que eles usam? Será que eu tenho falado o mesmo linguajar, usado o mesmo linguajar que eles usam? Ou será que na igreja eu sou uma coisa e na rua eu sou outra? Ou será que em casa eu trato minha família de um jeito e na igreja eu trato... Eu não estou falando que não vai ter desentendimento. Gente, família é assim. Ninguém tem família grande. Agora eu faço parte da família assim. O meu marido tem, né? Muitos irmãos, muitos sobrinhos. Sempre sai algum lado. Mas é a família, gente. Aleluia. Não estou falando que não vai acontecer desentendimento. Não é isso, tá rindo, né, pai? Não é isso. Eu estou falando, será que eu vou viver desse jeito? Sempre assim? Em casa eu sou uma coisa e na igreja, glória a Deus, aleluia. Será que, nem sei por que eu falei isso, será que eu vou, lembrei, será que eu vou viver uma vida de sacerdote na igreja mais fora? Peraí, quando eu estou no meu grupo, agora eu estou em casa. Aqui eu posso falar assim, aqui eu posso me vestir assim. Sabe uma coisa que eu falo muito pro meu marido, que eu falo pro Daniel? Eu falo assim, sabe, é engraçado, às vezes a gente fala assim, ó, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas será que se eu estivesse na igreja, gente, todo mundo me faria? Então já não é pra eu fazer. Começa a pensar dessa forma. Eu sei que cada coisa, eu vou pra igreja, na praia eu uso biquíni, na igreja, não, eu não tô falando disso. Entenderam o que eu disse? Estou falando em relação a atitudes e práticas. Será que, se eu estivesse diante dos meus irmãos, eu veria esse filme? Será que, aí a gente vai, não estou diante dos meus irmãos, mas Jesus está aqui do meu lado, e aí? E eu estou vendo esse filme. E eu estou olhando essa literatura. E eu estou seguindo essa pessoa. E eu estou me assentando nessa mesa. E eu estou vestindo essas roupas. E eu estou vivendo uma vida que não se assemelha com a vida de Jesus, né? Senhor, começa a construir. Não, isso está errado. Isso está errado. Mas quer viver uma vida santa demais? Quero sim. Porque Jesus fala, sede santos como eu sou santo. Então pronto. Quem é você? Se ele falou isso para fazer assim, quem é você para falar isso? Quem é você para fazer o doutor? Então, segue a gente para fazer, deixa eu entender. E acabou. A gente não está aqui para agradar. Repito, estou dizendo que a gente vai viver vida em pé de guerra com as pessoas. Mas, no que diz respeito à verdade que a Bíblia fala, nós não estamos aqui para agradar. Será que, por quanto nós temos nos prostituído para não viver a vida que Jesus ordenou para que a gente vivesse? Será que nós estamos nos prostituindo para poder ganhar uma boa reputação? Será que nós estamos nos prostituindo para ganhar like? Nos prostituindo para poder, ganhar dinheiro? E por que você fala prostituição, pastor? Porque a Bíblia fala que chegou um tempo que Deus olhou e falou assim, você está se portando como uma prostituta. Sabe o que é a prostituta? A pessoa que tem comunhão com várias pessoas. Diferente de Noé, que escolheu ter comunhão com Deus. Então, se eu não tenho comunhão com Deus, peraí, eu sou semelhante a uma prostituta. Eu não quero dizer aqui que Deus não ama a prostituta. Sim, Ele ama, mas Ele não concorda com a prática. E é disso que eu estou falando. É a prática de querer se relacionar com todos ao mesmo tempo e não ter um para você, não ter um Senhor para você. Deus é meu Senhor, mas em partes. Não. Noé andou com Deus, ponto. Não falou, Noé andou com Deus quando ele via que estava tudo bem. Noé andou com Deus quando as pessoas estavam fazendo chacota com a cara dele. Noé andou, não estavam fazendo. Noé andou com Deus quando ele via que ele estava tudo uma bonança. Não, Noé andou com Deus, ponto. Tá bom. Andou com Deus. Ele escolheu andar com Deus. Andar em comunhão com Deus. Isso é escolha. Isso é escolha. Apesar de nós sermos responsáveis pela nossa escolha, se a gente der ouvido para um, der ouvido para outro, eles podem não ser acusados, os culpados pela nossa escolha, mas vai comprometer a nossa escolha.
de andar com quem não é para você andar. Para de fazer coisas que estão te afastando de Deus. Comece a gastar tempo orando. A oração é a mesma coisa que falar assim, ó, eu sou brasileiro, mas eu falo português. Não é brasileiro, não. Não é mesmo. Eu sou cristão, mas eu não oro. Então o quê? Ué. Alguma coisa está errada. Ah, eu sou cristão, mas eu leio a Bíblia assim, ó. Amém. Eu sou cristão, mas eu nem falo de Jesus. Sabe? Chegou o tempo que a gente tem que começar a falar de Jesus. Não só falar, é viver Jesus. Viver Jesus. E os incomodados vão ter que se mudar. Essa é a minha verdade. Então nós vamos viver uma vida de fingimento. Não está na hora. Acabou o tempo, gente. Deus olhou para a terra e ele sentiu nojo. Ele sentiu arrependimento. Ele sentiu dor no seu amor. Amor é escolha. Ou seja, caramba, eles não se arrependeram. Eles não entenderam que eles não foram criados para isso. E aí as pessoas que eram para ser tratadas e andar como príncipes começaram a se assemelhar a porcos que vivem na imundícia. Sabe? Que vivem uma vida de qualquer jeito e tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Assim como Noé não tinha certeza do seu amanhã, não sabia quanto tempo de vida ele tinha. Assim como Enoque e seus antepassados também não tinham, nós também não temos. E imagina, Jesus voltar amanhã. Ah, mas não ouviu isso há muito tempo, ele pode voltar só para você, e aí? Só para mim, e aí? Sempre ouvi, desde pequeno eu escuto isso. Ontem mesmo fui ao velório acompanhada da minha irmã mais velha. Voltou para aquela pessoa. E aí? Ele pode voltar. Do nada. Morreu. E aí? Será que ele vai, quando ele for julgar a nossa vida, ele vai olhar e falar assim: ah, meu filho, que saudade que eu estava de você. Ou ele vai falar: quem é você? Quem é você? Você nunca andou comigo na terra, tu anda comigo aqui agora? Me desculpa, mas eu não te conheço não. Você nunca me reconheceu. Então agora é minha vez, eu não vou te reconhecer. Deus é um Deus muito amoroso, é um Deus zeloso, mas Ele não é um Deus injusto. A forma como nós andamos com Ele aqui na terra vai definir se Ele vai nos aceitar andar com Ele lá ou não. Se eu escolho as minhas escolhas aqui, então você pode ficar aqui, posso ficar aqui com as minhas escolhas. Aqui é meu lugar. Se eu não escolho morrer para mim todos os dias para me assemelhar com Jesus, então aqui é o meu lugar. Eu não nasci para lá. Aliás, eu nasci, mas eu não reconheço isso. Então, se Deus é um Deus que Ele respeita as nossas escolhas, Ele vai respeitar a nossa decisão. Se Ele decidiu ficar aí, decidiu viver para a terra, então fica na terra. Fica aí. Noé andou com Deus. Obediência e zelo. Obediência e zelo. Zelo, ele vai além da obediência. Obediência é eu fazer aquilo que eu tinha que fazer porque me mandaram. Pronto. Mas o zelo é, peraí, eu posso melhorar. Eu posso caprichar. Eu vou colocar todo o meu empenho nisso aqui. Eu não vou fazer só porque me mandaram. Eu vou colocar o meu empenho nisso aqui. Eu vou gastar a minha vida para Deus. Não, Senhor, eu vou primeiro lá. Primeiro eu vou ali encontrar com os meus amigos. Depois eu gasto a minha vida contigo. Bom, para finalizar, eu lembro quando eu namorava com o Daniel. Era no começo, ele estava meio assim na igreja, não ia, tinha um compromisso. Né? Eu desde pequena, eu era assim, eu participava da dança, eu participava de teatro, eu participava de coral, eu fazia sempre uma coisa, não ficava parado. E aí ele falava assim, vai ter festa lá em casa. Eu, tá bom. Vou falar com meu pai e com minha mãe, ver se eles deixam eu ir. Que dia? Domingo. Não vou não.
Eu falava assim, vou não. Ué, mas hoje é aniversário. Ó, vou fazer o seguinte. Vai acabar que horas? Primeiro eu vou pra igreja, quando acabar eu vou. Se tiver ainda eu vou. Ah, mas se tiver eu vou. Eu lembro, eu cansava. Eu fazia escola de dança. E aí, vai ter 15 anos de fundo de tal. Que dia? Domingo, tá bom. Quando acabar o culto, eu vou. Mas pode faltar nem um dia. Eu vou. Quando acabar o culto, eu vou. Se eu não consigo ter compromisso com isso, eu falto trabalho. Sabe por quê? Porque eu sou interesseiro. Porque no meu trabalho tem que me remunerar. Mas na igreja não. Repito, não estou dizendo com isso que a igreja salva. Mas eu mostro onde os meus olhos estão. Quando eu faço isso, eu mostro onde os meus olhos estão. Como que Deus vai olhar para a terra e falar assim, eu vou salvar aquele bairro? Se eu não tenho nem compromisso nem com isso, uma coisa pequena, eu vou ter compromisso com o bairro? Não vou. Andar com Deus tem seus benefícios, mas também tem as suas responsabilidades. Eu quero andar com Deus, eu preciso ser responsável. O tempo de criancice acabou. Eu estou falando em relação à idade, porque tem criança que é responsável. Estou falando em relação à imaturidade. Acabou. Será que eu sou zeloso? Será que meu amor por Deus, a minha obediência é uma obediência zelosa? Ou eu só faço porque mando? Ou faço como Caim? Tem que fazer, eu vou fazer. Do meu jeito, vou fazer. Tem que fazer? Vou fazer, tá feito. Aí Deus fala assim, quero não. Pra mim isso não serve. Pra mim isso não serve não. Pode ficar pra você. Quero não. Aí a gente gasta tempo, energia. Não poderia ter gastado pra fazer o certo? Andar com Deus. Chegou o tempo. Já passou o tempo até de nós começarmos a perseguir o coração de Deus. Perseguir. A gente vê aí ideologias e mais ideologias ganhando força. Sabe por quê? Porque eles perseguiram o propósito dele. Não começou hoje não. Quando quem era criança, nem tinha nascido, agora está ganhando força. Mas por quê? Eles perseguiram. Só que nós cristãos não queremos perseguir a vontade de Deus e queremos ter êxito. Como? Como? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Andar com Deus tem seus privilégios, mas também tem suas responsabilidades. Nós estamos dispostos a morrer por Jesus. Mas será que nós estamos dispostos a viver por Ele? A morrer em vida por Ele? Será? Porque nós precisamos estar. Nós precisamos estar. Se coloque de pé. A gente está muito acostumado, mal acostumado, a ouvir só palavras de você vai vencer, você vai prosperar. Mas o culto de verdade é aquele que faz a gente sair dali constrangido. Senhor, muda o meu coração. Porque a palavra de Deus não vem para massagear o nosso ego, não. A gente sabe que a gente vai vencer. Isso é fato. Não precisa ninguém falar mais não. Eu tenho que me constranger com a verdade que está aqui. Eu tenho que me constranger e falar, Senhor, eu não quero, eu não aceito mais viver essa vida. Em vez de falar assim, Senhor, eu não aceito, não que seja errado, eu não aceito essa doença, eu não aceito essa vida miserável. A gente tem que falar isso até mais do que isso. Senhor, eu não aceito viver essa vida medíocre que eu tenho vivido, que não tem que ser melhor da sua. Se o Senhor me fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, eu quero ser assim. Poxa, fulano é tão usado por Deus, mas ninguém está disposto a percorrer aquilo que fulano percorreu. Que nós venhamos andar com Deus, caminhar com Deus. À medida que nós vamos caminhando com Ele, Ele vai nos aperfeiçoando. À medida que a gente vai se achegando para a luz, Ele vai tirando as sujeiras, Ele vai tirando as manchas, até que nós estejamos sem mancha e sem mácula e Ele volte para nos buscar. Até que Ele olhe para nós e fale, por causa de você, o avivamento vai chegar no Rio de Janeiro.
Por causa de você, o avivamento vai chegar no seu país. Por causa de você, eu vou frear a mão do diabo aqui, ó. Porque o diabo não é nada, gente. Mas sabe que a gente tem medo dele? Porque a gente já chega perto de Deus. É só por isso. A gente está longe de Deus. Então a gente vê que ele, sabe? É igual quando a gente era pequeno e vê a sombra da planta. A gente fala, meu Deus, esse monstro, o bicho babão. Acende a luz. Caramba, é uma planta. É assim, que adianta. A única coisa que a gente tem que fazer é resistir. Resiste que ele vai fugir. A gente quer ficar tentando. Não, deixa eu ver se eu consigo. Peraí. A gente para, senta e quando vê, já está prostrado, já está afundado, morto. Feche seus olhos. Se essa palavra falou ao seu coração,